Fala, meu povo! Começando mais um Salto Alto Podcast com um assunto hoje muito interessante. Eu confesso que antes eu não acreditava muito, mas depois que eu fiz a minha primeira sessão, aí eu entendi o verdadeiro valor da constelação familiar. Para você que tem curiosidade em saber sobre como é a constelação familiar, quais são os seus benefícios, aonde eu posso usar, como eu posso usar, esse programa hoje é para você. E para o nosso assunto de hoje, eu trouxe uma especialista, uma mulher muito maravilhosa. Ela tem um currículo bem vasto, mas eu vou deixar ela mesma se apresentar para vocês. Bem-vinda, Sandra Vomero. Oh, minha querida, obrigada, Cléo. Imagina! Gente, ela foi a primeira a estrear o podcast Salto Alto. Verdade. Era num teste, né, Má? É verdade. E hoje eu falei, não, eu preciso te trazer de novo pra gente fazer com mais calma, porque é um assunto tão importante, que faz tanta diferença em nossas vidas, né? Exatamente, Cléo. Primeiro, assim, é muito bom voltar. Não só voltar aqui, né, para Nova York, mas voltar a estar com você. E Obrigada. Também o agradecimento que eu tenho de você me levar junto com você no Salto Alto, da gente conversar sobre a constelação familiar, a importância que a constelação familiar tem na nossa vida e também nos nossos negócios. Com certeza. É muito importante, né? Então, assim, eu tenho um propósito muito grande, que é levar essa voz, né, da constelação familiar. Por quê? Porque você é uma nova postura de vida. Eu sempre digo que a constelação familiar, ela abre, né? Quando você toma consciência da constelação familiar, você vai ter uma nova postura de vida. Com certeza. E outra coisa, falando nessa conexão, eu jamais traria algo que eu não acreditasse. Então, eu experimentei e entendi. Na minha mente, antes era, será que isso tem a ver com minha religião? Será que isso tem a ver com o que eu acredito? Será que se eu fizer a constelação eu vou estar deixando de acreditar? Não, gente, é científico, né? Exatamente, Cléo. Eu gosto sempre de falar isso, né? É como se a constelação, eu digo, a minha constelação é a raiz. Por que a raiz? Porque quem trouxe a constelação familiar foi Bert Hellinger. E eu tive o privilégio de estudar com ele em 2015 e também com os outros mestres. Eu nunca vou deixar de agradecer esses outros mestres. E hoje eu faço parte do Instituto Brasileiro de Consteladores. Que lindo. Nós temos toda semana, a gente tem supervisão, justamente para que possamos estar ali, raiz do que Bert nos trouxe. E eu levo sempre isso, é estudo, é científico. A gente trabalha com física quântica, a gente trabalha com os estudos dele. Então, assim, o que acontece não tem nada a ver com dogma nem religião, mas sim uma transformação. Porque você vai ter um conhecimento diferenciado, que muitas vezes, eu sou muito a favor de fazer terapia, eu acho que isso vale muito a pena, né? E hoje eu trabalho com várias pessoas, terapeutas, psicólogas, que falam, olha, faz uma constelação, porque potencializa até mais, sabe, no desenvolvimento. Sim. E então é muito importante isso. E então, assim, eu acho que a constelação, realmente você toma uma postura e te adianta muito, até na tua terapia e na tua vida. Porque eu costumo dizer que a nossa mente, eu falo, a gente tem uma viagem infinita e desconhecida, né, da nossa mente. Então, todos os dias, o seu maior desafio é encontrar a si mesmo. Exatamente. Eu falo por mim. Então, tem dias que você vai entender 100% daquilo que você quer, daquilo que você é. E tem dia que você vai se sentir um pouco perdido, que é normal. Exatamente. Né? E eu sou muito a favor de terapia, de todas essas áreas que incentivam o conhecimento e o autoconhecimento, porque o autoconhecimento tem salvado a minha vida. Exato, Cléo. E eu até, voltando um pouquinho que você falou para se apresentar, né? Então, porque eu sei que a gente começa no assunto, começa né? De trás para frente. E eu falo, isso para mim, meus olhos acho que entrega do amor que eu tenho por tudo isso. Mas, na realidade, a Sandra Vomero começou como educadora. Sim. Eu tive escola durante 10 anos, né? Então, assim, eu falo que eu só troquei hoje de público. Mas a minha primeira profissão foi de educadora, eu tive escola. Depois eu passei para programação neurolinguística, que é a PNL. Eu fiz uma transição de carreira, vamos dizer assim, né? Eu saí da educadora. Isso aí faz quanto tempo? Olha, eu comecei... Olha, vamos falar baixo, né? Mas eu comecei na programação neurolinguística em 2000.
Em 2004, eu tinha feito toda a minha formação. Eu Ai, fiz com grandes nomes, Roberto Chiniachique, Dr. Laia Ribeiro, que foram os primeiros que trouxeram praticamente aqui para o Brasil. E eu tive a honra de fazer com eles. Então, a minha segunda profissão, eu sempre falo, foi do autoconhecimento. Por quê? Primeiro começou em mim. Sim. Eu tive uma crise de pânico na época e nem os médicos, em 99, nem os médicos entendiam muito bem o que era. E foi através dos estudos depois que eu fiz sobre a programação neurolinguística de todos esses grandes mestres, eu comecei a trazer essas ferramentas para mim. E aí eu fiquei apaixonada. E aí eu peguei, já estava chegando aos 40, eu fui fazer uma outra faculdade. Eu fiz gestão de pessoas na época, né? Então, assim, foi muito legal voltar, né, a estudar. Por quê? Porque eu queria potencializar isso tudo e transformar isso no estudo, né? Porque, assim, foram primeiros só cursos, e não tinha ainda uma formação específica. Hoje, para você ter ideia, eu estou até terminando um MBA, que eu estou fazendo praticamente, né, uma pós-graduação, para poder levar isso nas escolas, nas faculdades, que é a programação neurolinguística. Que é muito então, bacana, assim, eu estou pensando em fazer, né? Eu já te falei, eu sou extremamente apaixonada também. E aí, em 2012, veio a constelação familiar. E foi sempre assim, eu venho primeiro comigo, aí eu vou, faço, testo. E eu fui fazer uma constelação familiar. E assim, eu fiquei aquilo que você falou, né? Gente, esse negócio é meio estranho, né? Mas como uma boa educadora, eu Será peguei... que é espiritual? Você assim, fica meio assim, nossa, adivinha. 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 Aí eu fui atrás de uma pessoa que era direta na época de Bert Hellinger, que fazia com a constelação, porque só adiantando a constelação tem duas formas de fazer, com pessoas e com bonecos. Né? Eu hoje faço as duas formas, mas eu trabalho mais com os bonecos. Eu tive uma experiência há muito tempo presencial, não era a minha constelação, mas eu participei da constelação de uma amiga e eu achei muito forte. É uma coisa que, assim, as pessoas se mexiam e aí eu falei, mas será que tem alguma coisa? Eu senti uma energia muito forte, por isso que eu achei que era muito... Eu mesma achei que não era... como que eu vou te falar? Não era muito ciência. Sim, mas sabe o que é? Isso é o campo morfogenético. Que é a energia também. Que é a física quântica que explica. Hubert Sheldrake, que é um dos que trabalha, foi descobridores mesmo, né, do campo morfogenético, foi feito muitos estudos e ele também traz isso para nós. Existe isso. Muitas vezes vem para o corpo e o corpo sente. Né? Que é justamente essa energia. Tudo é energia, né? Sim, se você for ver, o celular é energia, tudo. Então, é isso. E aí, então, como eu te falei, tem duas formas de fazer, né? Com os bonecos. E quando eu fui, em 2012, ver isso, foi uma mulher que é a minha primeira mestra, né? Hoje ela está até aqui nos Estados Unidos, que é a Zakia Meredith. E aí, eu fiz uma constelação de bonecos. Aí eu fiquei... assim, apaixonada. Aí eu fiz novamente e ela ia começar a dar formação. E ela falou, Sandra, na época eu já trabalhava com pessoas, eu já era coaching, trabalhava com mulheres, eu já tinha grupo de mulheres. Olha que interessante, em 2013 eu já tinha grupo de mulheres, que a gente fazia a transformação das mulheres com a PNL. E aí ela falou, já trabalha com mulher, eu fui fazer, e eu fiz minha formação de 2014 até 2015. Nós fizemos 2 anos de formação. E depois disso, eu ainda fiz uma formação com várias pessoas, né? E aí eu comecei a ter essa experiência também. Então, hoje eu falo, eu agrego muito, né? Tudo que é da constelação, mas tem muito da ciência da programação neurolinguística. E a constelação, eu vi que ela tem tem diferença quando você faz presencial ou online? Hoje em dia, não. Não? Não. Você sabe que isso é muito interessante. Em 2017, eu fui fazer um curso lá em Harvard. E um dos meus assessores que estavam lá assessorando no curso, quando eu falei sobre a constelação, ele ficou, assim, apaixonado. E, na época, ele falou assim, Sandra, vai para o online. Eu falei, imagina, não dá. 2017, Cleo, eu estou falando. Olha que interessante. Não, tem que ser presencial, tal. Mas, gente, a gente estuda a física quântica, a gente estuda a energia. Se você fala no telefone, às vezes você não pega, não capta, falando no telefone com as pessoas Com alguma certeza. coisa, né? Mas, na época, eu não dei muita atenção. Quando chegou 2020, o que aconteceu? Ou a gente fazia online, ou as pessoas não podiam fazer, porque não tinha como. Mas é porque eu falo do lance da energia. Então, aí nós testamos, isso foi bastante estudado na época, e todos nós, através de amigos, né, que consteladores foram fazendo teste, e hoje é cientificamente comprovado que é exatamente presencial
ou online, ele tem o mesmo efeito. Você entra no campo da mesma forma. Não tem diferença, Cléo. Entendi. É que tem preferência. Eu falo que não tem diferença, mas tem preferência. Tem pessoas que falam, não, Sandra, eu quero fazer minha constelação presencial com você. Sim. Ok. Agora tem gente que falar, eu estou longe. Eu atendo muito pessoas de Portugal, pessoas aqui dos Estados Unidos. Eu tenho, graças a Deus, um público bem grande aqui nos Estados Unidos. Então, assim, no Brasil, vários estados. Londres, né? Eu tenho algumas pessoas de Londres, eu atendi até semana passada uma mulher experiente, foi maravilhosa a constelação dela. Então, é testado que dá sim, Cléo, para fazer. Ô, Sandra, e como que funciona? Até que ponto a constelação pode me ajudar numa situação, sei lá, de negócios, né? Porque a constelação familiar, ou seja, a família inteira faz. Isso. Não Estou necessariamente. perguntando, gente, porque tem muitas perguntas que né, eu tenho que responder. Não, lógico. Não necessariamente, Cléo. Por quê? Quando você fala a família inteira faz, não. Se você está fazendo, o Bert nos deixou isso, reverbera. Então, muitas vezes você vai fazer algo para você que você acha que nem vai reverberar, mas pode reverberar para os seus pais e pode reverberar para os seus filhos. Por quê? Porque a constelação familiar, nós trabalhamos com 7 gerações para trás e podemos curar, olha que coisa magnífica, 7 gerações para frente. Ou seja, eu acesso a 7 atrás e venho fazendo essa limpa. Porque a constelação, ela é o princípio que quando você olha e você toma consciência, você cura. E é muito bacana isso, sabe? Eu tenho bastante experiência com isso. Uma coisa muito legal você falou, quando você toma consciência, a gente nunca muda aquilo que a gente não percebe. Isso. Né? E depois da minha constelação, eu comecei não só a olhar para mim de uma forma com mais compaixão acolhedora, como eu comecei a observar o que essa minha ação tinha de reação no meu parceiro, no meu filho, na minha casa. Exato. Em todos os relacionamentos. Eu acho muito importante, porque quando você percebe, você consegue mudar as coisas. Você sabe que uma das coisas que eu falo muito, Cléo, e a constelação nos traz isso, o lugar que eu ocupo. O lugar que eu ocupo é muito importante. Muitas vezes, por um amor cego, Bert já falava. Sim, né? amor. Um amor cego, você acaba tomando algum lugar que não é seu. Como, por exemplo, eu vou te falar, eu mesmo como experiência, e eu posso, por isso que eu falo que eu transformei tudo isso, e eu sempre falo, o maior curador é o curador ferido, é aquele que passou, né? Exato. E eu passei vários momentos que a constelação me ajudou demais, e por isso que eu sou muito grata, e por isso que eu falo, e olha, eu falo que a palavra tem poder, eu sempre falei assim, eu quero levar a constelação para o mundo, e olha que bênção, hoje eu estou levando para o mundo, Isso então assim, estou mesmo. muito feliz mesmo. E aí, por que esse lugar que eu ocupo? Eu lembro quando eu tinha uns 13 anos, eu vi meu pai passando uma crise muito grande. E aí você vê teu próprio pai chorar, teu próprio pai se desesperar. E quando você é criança, queira ou não queira, você toma aquilo para você. Né? É como se falasse assim, e o Bert fala, né? É como se falasse assim, inconscientemente eu falo, papai, mamãe, por vocês eu vou sofrer. Por vocês eu vou fazer. E aí, é muito interessante. O que acabou? Eu, com 12 anos, Cléo, eu fui trabalhar. E aí eu fui trabalhar na lojinha e de sábado, olha que coisa, meu pai, a gente não tinha uma condição, tinha uma condição e de repente perdeu essa condição. Então assim, sabe aquela coisa, a pizza do sábado? Eu falava assim, gente, eu não vou ter mais a pizza do sábado? Não, vou trabalhar. 12 anos, uma criança, né? E eu ia na lojinha e aí eu ganhava a comissão e pagava a pizza do sábado. Olha só. Que legal. É legal, mas não é legal ao mesmo tempo. Não, mas que legal, assim, a percepção, isso, não, da o cuidado de pensar, né? Isso. Mas isso, Cléo, me levou a sempre cuidar. Exatamente, a sempre responsabilidade. Cuidar. Isso. E aí eu falo, a gente sempre na constelação fala que os filhos geralmente são arrogantes. Por quê? Eles vêm numa outra época, eles, lógico, né? Já vêm, eu falo que vêm com 2, 3 chips, e é diferente da nossa época. Então, eles já vêm com uma arrogância. E a minha arrogância foi muito grande, que eu falei assim, eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Olha. Porque existe uma arrogância, mesmo quando a gente cuida demais do outro, a gente tira a potência Cléo. Da pessoa, perfeito. Não é? E a gente não enxerga que isso é uma arrogância. Tipo, eu posso mais do que ele. Inconscientemente é isso. E é por amor, né? Você colocou muito bem, Cléo. Muito Exato. bem mesmo, porque assim, é essa coisa de querer fazer, né? Eu posso fazer. E a gente se torna arrogante e não percebe. Não percebe, porque eu não percebia. Aí, só quando eu fui conhecer a constelação familiar, que eu fui colocar no meu lugar. Por quê?
pai e mãe, uma das leis dinâmicas da constelação é a hierarquia. E pai e mãe vieram primeiro. Como que a gente quer ser maior que pai e mãe? E eu ficava aí, gigante. Exatamente, a gente se coloca num pedestal, né? Isso. Mas muitas vezes também, Sandra, tem a ver com pertencimento, né? A gente Isso. busca, principalmente quem vem de um abandono, Isso. eu virei a salvadora, né? Você vira a salvadora, a cuidadora, porque você quer ser Pertencer. vista, pertencer, amada e acolhida. Porque, na verdade, é tudo por ser amada. Isso, isso. E por isso que eu falo, a constelação, olha só, você tocou numa outra lei da constelação. Olha, daqui a pouco eu Tá tô constelando. vendo aí? Que é o pertencimento. Todos nós queremos pertencer. Só que aí a pessoa vai falar, mas a minha família é tudo de bom, todo mundo pertence aqui. Só que os de atrás, lembra que eu falei das 7 gerações? E nossos avós, bisavós, tataravós e assim por diante, a gente não sabe se alguém ali excluiu alguém da família. E o que o Bert detectou nos estudos dele? A próxima geração é como se ela viesse para fazer, olha aqui, olhe para isso. Só que se você não tem esse olhar acesso sistêmico, que eu falo que né, hoje eu levo muito né, nas rodas de mulheres também, o olhar sistêmico. Se você não tem esse olhar sistêmico, você não consegue entender. Né? Mas, Sandra, uma coisa importante. Há X anos atrás, por exemplo, na minha época, eu nunca ouvia falar em constelação. Sim, verdade. Uhum. Entendeu? Tínhamos terapeutas, psicólogos, isso. Mas era uma coisa muito, para mim, aqui, né? Não fazia parte da minha realidade ter condições de pagar uma terapia. Então, assim, tem muita gente que não teve o acesso. Então, você vai se repetindo padrões, porque... Mais uma vez, você tocou num ponto muito importante. Cléo, e nem combinamos nada aqui, tá? Não, muito bacana, Cléo. Tudo a curiosidade do ser humano. Mas você é fantástica, né? Então, assim, realmente você tem razão. Muitas vezes a gente não entendeu, porque aí que vem. Nossos pais, avós não tiveram os recursos, que são os recursos que nós temos hoje. E é esse olhar amoroso, esse olhar caridoso que a gente tem que pôr com os nossos antepassados. Só que eles, você concorda? Eles não tiveram nenhum, entre aspas, recurso que eu digo hoje, da tecnologia, de não sei o que lá, mas eles fizeram o melhor porque a gente chegasse aqui. Então, se hoje uma Cléo, né, está aqui hoje no Salto Alto, a Sandra também está aqui, é graças a eles que vieram. Você concorda? Eles vieram trazendo tudo isso. E olha o que nós vamos fazer pelos nossos filhos, nossos netos, porque você concorda que eles vão ter mais ainda condições de aprender mais ainda. Então, isso é muito importante, a gente entender que há muito pouco tempo atrás ninguém entendia o que era constelação familiar. Exatamente. Por isso que eu acho, aí você toca numa coisa muito bacana, que é justamente isso que eu quero levar essa voz. E quando eu sempre me beneficiei disso, eu falei assim, isso vai se tornar o meu propósito. Eu posso ajudar as pessoas, né? Eu consigo levar isso para que as pessoas entendam. E olha, eu vou ser bem humilde de te dizer o quanto as pessoas... eu tenho vários feedbacks, áudios que as pessoas me mandam. O meu é um aqui. É verdade. Eu falo sempre, a constelação mudou muito, muito, muito. É verdade. Essa fase da minha vida, vem mudando, né? Isso. E quanto tempo que eu posso fazer a constelação? Posso constelar? Como que funciona? Olha, no meu caso, eu faço constelação individual. Então, eu sempre peço para a pessoa, como eu dou essa introdução, né? Pelo menos 2 horas, 2 horas e meia. E aí a gente vai fazer... Uma sessão, 2 horas, 2 horas e meia. Nem lembro, a nossa demorou. Uma sessão é 2 horas, 2 horas e meia. Porque eu faço toda essa introdução. Mas não é, olha, quero que fique bem entendido, não é que eu faço constelação 2 horas, 2 horas e meia, não. Tem a investigação. Primeiro eu... Uma anamnese. Não seria uma anamnese, que isso já seria mais para o terapeuta. É mesmo uma explicação, eu gosto de dizer muito isso, eu gosto de explicar um pouco. Sandra, mas né, todo mundo fala, a constelação não é para ser vista, para ser sentida. Eu concordo. Ela é para ser sentida, mas quando eu vou entrar no campo com a pessoa, que aí ela vem com a questão dela, aí sim, mas antes eu gosto de introduzir o que Bert descobriu. É importante você saber, né? E assim, e depois vai ajudar. Eu estava vindo mesmo aqui do Brasil aqui para os Estados Unidos, e uma moça que eu conheci ela no avião, e ela virou uma cliente minha, e aí ela estava me passando esse feedback, que ela foi num curso lá, ela mudou para a Espanha, e lá ela foi fazer um curso de autodesenvolvimento, e foram falar um pouco, introduzir, aí ela falou assim, Sandra, eu sabia tudo da constelação, porque você passou para mim.
Então, é isso, né? Antes da constelação em si, eu gosto de explicar como que vai atuar, né? E de outra maneira, quando eu levo, que eu faço as palestras, né? E qual eu tive a honra de fazer também com o Salto Alto, é também deixar as pessoas... Aí eu faço os exercícios sistêmicos. Ai, gente, que vocês... eu tive o privilégio de tê-la no Salto Alto de Ohio. Obrigada, porque ela aceitou prontamente, veio do Brasil. Na verdade, você está com uma turnê nos Estados Unidos, né? Tô com uma turnê. Daqui eu vou para Deerfield Beach, que eu vou fazer também mais um evento lá, com umas mulheres maravilhosas, da Ime, da Lumitri, vai ser agora. Aquilo que você pediu lá atrás, né? Você não quer levar a constelação para o mundo? mundo? É verdade. Vai levando para o mundo e depois pense e leve para as americanas também. Sim. Né? E, não, voltando aqui do Salto Alto, eu estava me incluir lá nos exercícios, né? E você escolhe gente soluçando, chorando, é o acesso, né? Foi muito bom, é o acesso. Foi muito bom. Então, são exercícios, não estou fazendo uma constelação, mas os exercícios sistêmicos, por isso que eu sempre gosto nas palestras, porque, assim, até pouco tempo atrás era muito difícil, sabe, Cléo, explicar o que é a constelação. Porque você sente de uma maneira tão intensa, né? E é muito difícil você explicar. Mas eu fui levando explicar, isso. Porque também para algumas pessoas é difícil aceitar. Porque eu acho que também é cultural as coisas. Você tem razão. Tem gente que não vai acreditar e tem gente que não vai aceitar e tá tudo certo. É verdade. Né? Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tive a honra de fazer uma palestra em Maceió no ano retrasado, né? E, assim, 90% das pessoas eram evangélicas, né? Inclusive, eu tenho uma querida que é uma pastora, a gente escreveu... Eu escrevi um livro, né? E ela também escreveu um livro, nós somos da mesma editora. E assim... Superação, seu. Meu livro Superação. Agora tem e-book também, quem quiser, né? Tem lá, é só entrar no meu Instagram, que está lá. A gente vai deixar o Instagram dela aqui para vocês, tá? Isso. É grátis. Então foi muito interessante essa coisa da permissão, sabe? Elas ficaram meio assim no começo, mas aí quando elas viram que através do exercício era algo científico, Cléo, não teve uma que não veio me agradecer, né? E assim, é muito bacana. E isso se dá em todas as religiões, porque não é religião. Não é sobre religião, não isso é sobre verdade. religião, exatamente. Eu não gosto muito de falar, mas é uma ferramenta também, né? De autodesenvolvimento, de autoconhecimento, com certeza. Exatamente, você chegar, você vê coisas que você para para pensar, você fala, realmente, como que era isso? Como que foi minha mãe? Como era minha avó com a minha mãe? Como que era a criação do meu pai? Então, você vai realmente enxergando que as coisas vão se repetindo de uma forma. Nossas raízes. Exato. Nós vamos entendendo nossas raízes. E honrar essas raízes. Porque está lá na Bíblia, né? Já começa por aí, honrar pai e mãe. Então, quer dizer, não me dou bem com a minha mãe, não quero falar com o meu pai, não perdoo. Isso vai trazer consequências. O perdão realmente vai ter consequência. Vai. Vai ter, porque assim, tem muita gente que... mas porque minha mãe é narcisista, não sei o que, não sei o que. Gente, peraí. Muitas vezes a pessoa tem algum problema, mas assim, não é que você vai... Eu não estou falando para você ir lá e conviver, mas trazer isso... Cléo. Essa pessoa que não tem pai ou não tem mãe. Tem gente que não tem pai, não tem mãe nem no registro. Então, mas você concorda que se a pessoa está aqui, mesmo ela que não tem tá ou registro, ela veio de algum lugar. Exatamente. É aí que eu falo, é tomar o pai e a mãe. Sabe por que eu sempre falo, né? Eles deram uma coisa muito simples. Sabe o que é? A vida. A vida. Gente, Exato. Quando eu olho isso, eu falo, peraí, ele me deu a vida, por mais que ele tenha sido errado. Olha, eu fui fazer um treinamento agora e tinha um moço, né? E ele falou assim, imagina uma consteladora, ele falou assim, meu pai é o pior homem que possa existir. Eu respirei, esperei um pouco mais, fui levando, tá bom, isso foi a experiência dele. Mas lembra que eu falei, Cléo, que a gente vem de um sistema familiar. E aí eu perguntei para ele, você tem filho? Ele falou, tenho um filho. Pronto. Se ele, olha a chance que ele vai ter de curar, e olha, eu vou te falar uma coisa, no final do treinamento ele ele aceitou esse pai, né? Que bom. Então foi muito bom, foi muito emocionante para mim também. E assim, por quê? Por causa do filho. Se você não toma consciência, se você não cura, lembra que eu falei? A próxima geração vai fazer você olhar para isso. Você sabe algo que uma das leis que a gente fala, né? Que é o pertencimento. Muitas vezes a pessoa teve aborto. Não só aborto provocado, mas aborto espontâneo.
precisa olhar, precisa Eu também não trazer tinha essa isso. concepção aí, não. Isso é muito importante, Eu tive Cléo. abortos. Isso é muito importante. Então, para a gente saber, e hoje, assim, tem várias pessoas que falam assim, Sandra, eu tenho X filhos. Por quê? Eu sempre falo, eu tenho um olha, filho biológico. nesse treinamento também tinha uma moça muito bacana, ela falou assim, olha, Sandra, eu tive 2 filhos. Ela falou assim, eles não ficaram aqui, mas eles vieram. Então, ela incluiu. Ela teve, exatamente, ela teve 2 abortos, não teve a oportunidade mais de ter, mas ela tem. Olha que coisa linda. Ela tem esse filho dentro dela, ela olha para isso. Então, isso é incluir. E, às vezes, lá atrás, né, nossas bisavós, às vezes sofriam isso e não incluíam, porque era muito velado, era muito... Lembra? Ai, aborto... Hoje não, hoje, graças a Deus, já é mais, né, mais falado. Mas, então, muitas vezes está lá atrás. Está lá atrás esses abortos. Aí vem uma fase da vida que empaca, não vai, não manda, ou no relacionamento. Exato. Ou que aí tem a ver com crenças também, né? É outro papo. Não. Mas assim, é muito olhar isso. Por que eu falo também a constelação no empreendedorismo, na empresa? Então, muitas vezes, por exemplo, eu faço muito constelação na empresa. Então, eu chego lá, às vezes, ele não tem como trazer todo mundo para fazer constelação. Então, eu faço ou no diretor, ou até no dono da empresa. Então, o que acontece? Ele vai entender toda a dinâmica. Por quê, Cléo? Não só nós, pessoas, temos alma, como os nossos negócios também têm alma. Por isso que eu ia te perguntar, constelação familiar no empreendedorismo. Isso. A gente tem que olhar para isso. O olhar da constelação é entender e colocar também, porque tanto na vida pessoal quanto na constelação no empreendedorismo, a gente usa as leis dinâmicas, que é a hierarquia, que é o pertencimento e o dar e receber. Muitas vezes você não está incluindo e nem percebe o seu próprio cliente. E como que você vai vender algo? Porque todos nós somos vendedores. Sim. Né? Tudo a gente vende, não, tudo. Uns se desenvolvem mais, outros menos. Exato, mas assim, nós somos... Então, muitas vezes existe algo que fala, mas que nem a pessoa vem, Sandra, eu não consigo ser vendedor, blá, blá, blá. Peraí. O que está por trás disso? Às vezes tem uma honra familiar e só a constelação pode ver. Entendo. Que eu estou honrando. Muitas vezes algum antepassado faliu. Então, isso traz uma dor para a próxima geração. Aí, tem uns que não teve nem a chance de falir, nunca tiveram nada. Então, exatamente. Né? Então, assim, mas quando eu tomo essa consciência, por isso que eu falo, quando você começa a entender a constelação, é uma nova postura. Entendo. E eu tenho uma grande mestra também, a Maria Inês, que ela fala assim, depois que você vê, você não desvê. E é verdade, né? Tudo que você vê, você não pode desver, não existe desver. Deixar de ver. E aí, na constelação, quando você começa a se abrir, que é o que você falou, né? A pessoa tem que se abrir. Quando você começa a se abrir para mais esse conhecimento, é uma nova postura que você toma. De então, viver assim, a transformação de uma vida nova, né? Se jogar os sacos, eu falo, joga os sacos de batata fora, viva com mais leveza, mais consciência. Isso. Porque muitas vezes você tem um negócio, você monta o negócio, o lugar é certo, as pessoas são certas, tá tudo para dar certo. E não dá certo. Mas o que tem aí? É aí que eu falo, tá lá atrás. É o que o Bert fala, é o oculto. O oculto nada mais é do que a gente entender o nosso sistema familiar. Quando eu começo a entender, quando eu olho... Quantas vezes eu vou em empresa ou até atendo empreendedores que fala que assim, quando eu falo do avô, da avó, peraí, não, mas meu avô faliu. Não, mas a minha avó aconteceu isso. Ah, mas a minha avó tinha dinheiro. Você lembra da história do microfone? A história do microfone. Eu sempre falo isso. Um dia ela perguntou para mim aqui, no primeiro, né? No primeiro. Do que você... que a gente traz da nossa infância, né? O que a gente é hoje, a gente carrega da infância algumas coisas. Aí ela falou para mim, do que você brincava? Eu falei... Nossa, eu não brincava. Não, eu falava, não tinha brinquedos. Isso. Mas eu gostava de brincar de apresentadora. E eu pegava a espiga de milho e ficava brincando que era meu microfone e meus irmãos eram a minha plateia. Aí você olhou pro microfone? Eu falei, minha espiga de milho aqui. De milho. Fui apresentadora da Band, na rádio. Que bacana, tempo. né? Olha isso. Você vê como tem a ligação, né? Tem a ligação. E tem a ligação também dos nossos antepassados. Muitas vezes a gente está numa profissão honrando. Ah, mas Sandra, tenho novas profissões agora. Até tem, mas no fundo... Na raiz... Na raiz
tem o porquê você está nessa profissão. É muito interessante, né? Então, assim, e mais uma vez, na empresa, você sabe que é bacana. Uma vez eu fui fazer de um dono de uma empresa, ele tinha uma empresa de médio porte, né? E aí, quando a gente começou a fazer a dinâmica, aí eu coloquei ele para ficar no lugar dos funcionários. Cléo, você não tem ideia o que modificou nessa empresa dele. Ele sentiu, ele falou assim, Sandra, eu não percebia que eu estava excluindo aquele setor, e aquele setor parou de render. Então, assim, olha como muda, né, uma empresa. Então, eu falo, não muda só a pessoa, muda uma empresa. Porque antes do CNPJ, nós somos o CPF. Exato. Né? Então, a gente precisa olhar. E não vai ter um CNPJ de sucesso se o CPF não estiver ali alinhado para aquilo. E é o que eu falo, temos tantos recursos, podemos usar esses recursos. É por né? isso que a gente fala muito em reprogramar o sistema, né? Tipo, o sistêmico da coisa, entender o sistêmico, porque, caraca, é o DNA, né? É o olhar sistêmico. É o olhar sistêmico, né, das coisas. E você sabe que das pessoas. Eu escrevi esse livro, né? Esse primeiro livro meu, justamente, foi mais falando da minha história, que é essa superação, né? Que fala muito da minha história. Até quem quiser, tem lá para comprar o livro. Vai lá, dá uma olhadinha, vou deixar tá no aqui, site lá. Tá no site, tá no seu Instagram? Tá no meu Instagram, tá lá. E agora eu tô até fazendo um e-book, justamente falando da constelação no empreendedorismo. Então, para a pessoa começar a ter uma base. Uma noção. Uma noção do que ajuda o e-book no empreendedorismo, né? Gente, o acesso tá aí, a informação ao conhecimento tá aí. Eu falo que Jesus, ele nunca fez um milagre sem perguntar antes. Você quer ser curado? Exatamente. Então, eu acho que tem que partir da decisão aqui, ó. Eu quero melhorar, tô olhando para o lado, as coisas não estão dando certo, algo me incomoda, não é dessa forma, eu nado. Tem que ter esse olhar de compaixão e de amor e procurar esses acessos que podem te ajudar. Conhecimento. Conhecimento. Né, conhecimento. Você nunca vai perder. Não. Eu sou muito apaixonada por estudar, por ler. Eu sou muito curiosa, eu falo. Eu sou muito curiosa. Isso é muito bom. Até o que eu acho que não vai me servir, eu quero saber o porquê que não vai me servir. É verdade. Né? Mas você sabe o que eu falo? Às vezes até um resumo do resumo, né? Eu falo assim, a constelação familiar faz você sair da dor para o amor. Exato. Porque você começa a entender, né? O amor, gente, ele cura tudo. Cura. Quando você olha o outro com compaixão, você começa a entender até por que ele age de certa forma. Quando se você põe um negócio, se você não põe o seu amor naquele negócio, ele não vai. Cléo, você sabe que até em máquina, pode ver, às vezes uma máquina encrenca, a gente fala, querida, pode ver, ela vai. Amor em tudo. Eu falo, a gente usa amor em tudo. E quando você troca isso, né? Essa dor pelo amor, ainda mais eu que venho, né, da programação neurolinguística, eu corrijo, cuidado que você está falando, que eu sempre falo, cuidado que você pede que você vai ser atendida. Olha aí, eu pedi. Estou indo para o mundo levar a constelação familiar. Então, vamos pedir certo. Pede certo. Troca esse machado pelo salto alto. Exatamente. Como diz minha amiga Pri. E assim, então é muito bom. E mais uma vez, assim, agradecer você. Né? Foi uma honra. O raio foi, assim... pertencimento das pessoas, né? Nos trouxeram... Você vê como que é aquela coisa do você é o que você vibra, que você fala? Exatamente. Porque a gente estava conversando, eu falei, tô indo, vou fazer salto alto. Eu posso, eu vou, vamos. Foi lá na hora, já viu, já deu certo, e já aconteceu, foi um sucesso. Foi muito bacana, obrigada. Né? Gostoso você ir lá e essas pessoas que estão distantes, né, que moram lá, Exato. É muito bom, né, você trazer isso, trazer o conhecimento. Porque aconchego da família. A gente não consegue falar num podcast a profundidade que tem a constelação, né, mas você pode ver lá na palestra, embora também um tempo, mas assim, ela tem uma profundidade e algumas coisas que as pessoas entendem. Sim, a conexão delas com elas. Não né? vou esquecer mais. Da raiz, você vai trazendo aquilo, por isso que a gente se emociona. Entender o pai e a mãe, onde está o pai, onde está a mãe, o que o pai representa, o que a mãe representa na constelação. Isso é muito forte na constelação familiar. Né? Eu falo, Sandra, que o Salto Alto Connection, ele sou eu.
É. E poder usar isso É maravilhoso. para ajudar outras pessoas, dando voz, dando essa oportunidade. Eu fico muito grata. E obrigado por você, desde o começo, você falava para mim, menina, Esse é verdade. eu você falo. nasceu para isso. Você nasceu para isso e assim a transformação que você traz para as mulheres é uma Eu coisa acho muito lindo. muito lindo, né? E Obrigada. eu sempre falo, eu vou estar sempre com você porque Obrigada. o salto alto é muito mais do que só conexão. Só evento. É muito mais, é muito Eu falo mais que é uma profundo. conexão muito genuína Isso. com você mesmo. Exato. Viu? E traz conhecimento, mas traz profundidade. Eu quero encontrar o meu propósito, então começa a procurar a si mesmo. Isso. Viu? Importante. Sandra, obrigada, adorei, Obrigada, meu eu amor. que adorei, meu amor. Viu? Mais uma vez, Love you. aqui juntas. Mulher Obrigada. de salto, obrigada por estar comigo. Somos mulheres de Viu? salto. Então é isso, pessoal. Para você que acompanhou o programa, não esquece, vai lá, aperta o sininho, inscreva-se, compartilha e venha fazer parte desse salto aqui semanal com a gente. Até a próxima, viu? Que o salto de hoje termina aqui. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada a você, viu? Beijo.